Vamos começar esse final de semana falando sobre Bundesliga. Vou comentar sobre Stuttgart e Augsburg. Aqui nós temos duas disputas diferentes. Para o lado do Stuttgart, é mais uma coisa protocolar. A possibilidade de ultrapassar o Bayern de Munique na tabela e terminar na segunda colocação. Seria muito bom para o Stuttgart financeiramente e também para o ego da equipe, né? O Stuttgart que na temporada passada, para quem não lembra, disputou a relegation. Ou seja, teve que enfrentar o Hamburgo em 2 jogos. Tudo bem que deu um cacete no Hamburgo praticamente nos 2 jogos, mas teve que fazer a relegation para permanecer na primeira divisão. E veja só, o Stuttgart pode terminar na frente do Bayern de Munique. O Bayern que acabou de ser eliminado pelo Real Madrid. Estou gravando esse planejamento logo depois da definição da final da Champions, Real Madrid e Dortmund. Não teremos o replay de Dortmund e Bayern de Munique em Wembley, como aconteceu há anos atrás. Então, a expectativa do Stuttgart, o interesse do Stuttgart nesse jogo é mais protocolar. Do lado do Augsburg, lembrando que o Stuttgart já está classificado para a Liga dos Campeões. Do lado do Augsburg, a briga é pela vaga na Conference League. O Augsburg tem 39 pontos, o Freiburg tem 41. Existe a possibilidade nesses 2 jogos de uma aproximação e até de uma ultrapassagem do Augsburg em relação ao Freiburg. Para disputar a Liga dos Campeões, o Augsburg já não tem condição. Lembrando que se o Dortmund for o campeão da Liga dos Campeões, a Bundesliga vai receber mais uma vaga. Vai perder a vaga na Europa League, mas vai receber mais uma vaga na Champions. E aí, poderia até ser que o Augsburg, alcançando 45 pontos, pudesse brigar, porém, no critério de desempate, principalmente o primeiro critério, que é o saldo de gols, o Augsburg fica muito atrás do Frankfurt. Então, o máximo que o Augsburg pode brigar aqui é pela Conference League. Outro jogo na Alemanha, porém na segunda divisão, que é extremamente importante, é o do Hamburgo. O Hamburgo que foi o adversário da relegation da temporada passada contra o Stuttgart. O Hamburgo que, olha que curioso, para quem não está acostumado a acompanhar a segunda divisão da Alemanha, o Hamburgo até o último minuto da temporada passada, estava subindo direto para a primeira divisão. Com o gol do Heidenheim no último lance, o Hamburgo foi empurrado para a terceira posição. E isso fez com que o Hamburgo tivesse que disputar a relegation. A torcida já estava no campo, uma festa danada, porque o Hamburgo caiu tem muitos anos, se não me engano essa é a 7ª ou a 6ª temporada seguida, o Hamburgo na segunda divisão. E a torcida já estava toda no campo, comemorando, com o celular na mão, piriri, pororó. E o Hamburgo teve que disputar a relegation e o Hamburgo não subiu. E agora, de novo, perseguindo essa terceira colocação, essa temporada o Hamburgo quer a terceira colocação. Na temporada passada ele não queria, ele queria ficar na segunda colocação, não na segunda divisão. Mas nessa temporada, perseguindo a terceira colocação, ele precisa não só contar com ele próprio, com as suas forças, mas também torcer contra o Fortuna. E o Fortuna Düsseldorf joga fora de casa contra o Holstein Kiel. Para sorte do Hamburgo, a gente vai falar desse jogo provavelmente no sábado, para sorte do Hamburgo, o Holstein Kiel precisa pontuar contra o Fortuna para garantir o seu acesso. Então, é um Hamburgo que precisa fazer a parte dele contra o Paderborn. O Paderborn não tem nada a ver com isso, mas também não briga por mais nada. Porém, além de vencer o Paderborn, o Hamburgo vai ter que torcer contra o Fortuna. Só que nessa de ter que fazer a sua parte, o Hamburgo pode se complicar, porque o Paderborn não tem nada a ver com isso e provavelmente vai aproveitar qualquer nervosismo e qualquer falha do time do Hamburgo. Outro jogo interessante nessa sexta-feira é Frosinone e Inter. A Inter já é campeã faz tempo, não briga por mais nada, não tá ali. A maioria dos jogadores já estão de férias, está colocando os jogadores reservas. E a Inter no último jogo entregou, entre aspas, não fez tanta força, era mais bonito assim, não fez tanta força contra o Sassuolo, que é um dos adversários do Frosinone contra o rebaixamento. Lembrando que eu estou usando aqui o radar esportivo. E o Frosinone com 32 pontos não tá salvo não tá salvo. Então, nessa rodada, será que a Inter vai entregar ou vai facilitar de novo? Ou o Frosinone vai pagar o pato pela última derrota da Inter? Pode ser um jogo curioso para a gente acompanhar. E tem outros jogos curiosos também, outros jogos interessantes nessa sexta-feira que eu vou contar para você no planejamento de hoje. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um BDM, mais um Bom Dia Mercado. Se você não é inscrito por aqui, fica o convite para você se inscrever. Posso contar contigo? Então, ativa as notificações também e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 10 de maio. Vamos começar com Paderborn e Hamburgo, 1h30 da tarde. Já fiz toda a introdução desse jogo, então não vou repetir. O Hamburgo precisa desesperadamente da vitória e em caso de vitória, o Hamburgo cola no Fortuna, fica 1 ponto atrás, vai a 58 pontos e aí torce para que o Fortuna perca pontos, de preferência perca o jogo, mas perca pontos contra o Kiel, para que na última rodada o Hamburgo ainda chegue vivo, lembrando que tem 34 rodadas na Bundesliga 2, na segunda Bundesliga, para que o Hamburgo
chegue vivo na última rodada. O último adversário do Hamburgo, caso vença o Paderborn, vai ser o Nuremberg, que não briga por nada, né? Tá aqui no meio da tabela, não vai ser rebaixado, não briga contra o rebaixamento. Porém, o Fortuna também faz o seu último jogo dentro de casa. Então, não basta, como eu falei, somente o Hamburgo fazer a parte dele, ele também tem que torcer contra a equipe do Fortuna. O que o Paderborn pode fazer nesse jogo? Bom, em relação à briga, não tem nada, né? O Paderborn com 46 pontos, não fez uma boa temporada, foi um time que sofreu e marcou quase a mesma quantidade de gols. Porém, como joga dentro de casa, o Paderborn não fez uma excelente campanha dentro de casa a campanha inteira, então provavelmente uma oportunidade de complicar a vida de um grande, e o Hamburgo é grande ali na Alemanha, principalmente pelo fato de estar agarrado nessa segunda divisão, provavelmente o Paderborn vai o fazer, vai tentar complicar a vida do Hamburgo. Então qualquer vacilo, qualquer desatenção e qualquer desespero, o Paderborn provavelmente vai tentar aproveitar, porque, como eu falei, não tem nada a ver com isso. E obviamente a torcida do Paderborn vai ficar muito contente se o Hamburgo acabar se complicando por aqui. Utilizando o PDF de apoio, se você não tem acesso ao PDF, é só se tornar membro do canal clicando aqui na descrição do vídeo ou no botão Seja Membro. Além de ter acesso ao PDF todos os dias de maneira adiantada, eu posto esse PDF um dia antes, na parte da manhã. Você também vai ter acesso ao pós-planejamento, que é uma edição extra do BDM para comentar sobre o que a gente planejou nos dias para trás. Então tem o pós-planejamento da semana e tem o pós-planejamento do final de semana. Além disso, você tem outros conteúdos exclusivos sobre estudo de caso e outros assuntos na parte emocional e tudo mais, tá bom? Além de você apoiar o conteúdo aqui do canal, porque é tudo gratuito, então é uma forma de você me ajudar também na produção de conteúdo, se você quiser, obviamente. Utilizando o PDF de apoio, você consegue perceber que a temporada do Paderborn não terminou bem. Olha ali dentro de casa, o Paderborn vem de 2 vitórias apenas nos últimos 8 jogos, e é aquela coisa, né? Venceu aqui, aí ficou um tempão e agora venceu a última. O Hamburgo não vinha perdendo, mas essa quantidade de empate fora de casa provavelmente complicou a vida do Hamburgo. Se ele vencesse ali pelo menos 2 partidas que ele empatou, ele poderia, obviamente, estar numa posição melhor. O Hamburgo tem uma iniciativa levemente maior, mas é muito parecido, então a gente vai ter um Hamburgo aqui provavelmente tendo dificuldade. O número de gols marcados e sofridos das duas equipes é muito parecido, dentro e fora de casa, respectivamente. Porém, o aproveitamento do Hamburgo é um pouco melhor, né? O Hamburgo precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol. O primeiro tempo do Hamburgo é péssimo, e isso já me faz acreditar que essa cotação do Hamburgo aqui não é boa. Eu inclusive não indico ninguém a trabalhar a favor de resultados na segunda divisão da Alemanha. É uma competição que não faz muito sentido. Já expliquei isso para vocês várias vezes, mas na próxima vez que começar a segunda divisão da Alemanha, eu vou regravar um vídeo sobre essa competição, sobre o que ela tem de especialidades, né, de curiosidades, para que vocês consigam entender como é difícil. O Hamburgo não tem uma boa defesa no primeiro tempo, tem um ataque relativamente frágil. O Paderborn marca quase a mesma quantidade de gols que o Hamburgo, mas sofre um pouco menos. Não dá para elogiar nada aqui. Segundo tempo do Hamburgo, aí sim, muito melhor ofensivamente, porém continua sofrendo uma quantidade de gols elevada. Só que, compensa, né? Dos 12 gols sofridos no primeiro tempo, marcava só 7. Agora sofre 12 e marca 21. Aumentou 3 vezes o número de gols marcados. Aí sim, você consegue olhar com mais carinho, né? Já o Paderborn aumenta também o número de gols marcados, mais que dobra, porém também praticamente dobra o número de gols sofridos. São duas equipes boas de bola aérea, né? O Hamburgo marcou de bola aérea contra o São Paulo no derby, e isso ajudou o Hamburgo a se manter vivo, e são equipes que finalizam muito de fora da área. O Hamburgo marca a maioria dos seus gols no final do jogo e sofre com mais frequência nas extremidades, início e final, e o Paderborn marca com mais frequência no segundo tempo e também sofre com mais frequência na segunda etapa. O time do Hamburgo tem uma média maior de cartões aqui, principalmente se estiver atrás do placar. A gente provavelmente vai ter um Hamburgo emocionalmente mais forçando a barra se ele estiver atrás do placar. Isso pode elevar o número de cartões. Acho que é um jogo para 3 ou 4 cartões, pelo menos. E se o Paderborn estiver na frente, isso pode até aumentar. Do lado do Paderborn, Adriano Grimaldi, o atacante, com 8 gols marcados. E do lado do Hamburgo, o principal destaque é o Glatzel, também um dos principais jogadores para a bola aérea. A maioria dos gols do Glatzel são de cabeça, tá? E é um jogador muito importante dentro da área. Outro jogador interessante para você ficar de olho em finalização e tudo mais é o Benes. Se você é um trader por aqui, para mim é jogo para gols. Eu viria somente para trabalhar nesse sentido. Enquanto o jogo tiver 0 a 0, tem aquela tensão de ansiedade do Hamburgo.
e eu esperaria esse jogo desempatar para poder trabalhar a favor de gols. Como o Paderborn não tem nada a ver com isso, qualquer espaço cedido pelo Hamburgo pode ser aproveitado aqui pelo Paderborn. Eu gosto de pensar nesse 2,5 com uma cotação ao vivo, próxima ou acima de 2. Não duvido que nessa exposição do Hamburgo ele também possa ceder espaço e possa tomar um gol, tá? E de preferência, se for para trabalhar esse ambas marcam, que seja com uma cotação muito mais alta do que isso daqui, tá? Porque o risco é o Hamburgo abrir o placar e segurar, e não dar tanto espaço, se fechar, ignorar o jogo, ficar só pensando no próximo jogo, no caso, contra o Nuremberg, então isso pode prejudicar um pouco, tá? Então uma cotação mais alta seria interessante. O cenário do Paderborn na frente é excelente para gols, porque aí o Hamburgo tem que vir desesperado e o Paderborn vai aproveitar os contra-ataques. Então o 2,5 me agrada ainda mais se for para pegar ele ao vivo se o Paderborn estiver na frente. Com o Hamburgo na frente, atenção, com o Hamburgo na frente, eu só me posicionaria no 2,5 ou no 3,5 gols se o Hamburgo estiver muito focado em aproveitar os contra-ataques. E a gente só consegue ter essa percepção com a leitura de jogo ao vivo. Você pode assistir esse jogo na OneFootball. Não tem parceria nenhuma com a OneFootball. Você pode acessar o site da OneFootball e lá na parte de jogos ao vivo que ela transmite a segunda divisão da Alemanha. Eu sei porque eu assisto a maioria dos jogos lá quando eu não estou trabalhando também. Eu gosto de assistir por lá. São poucos os locais que você consegue assistir a segunda divisão da Alemanha. Muita gente me pergunta onde assiste a terceira divisão da Alemanha também. Mas a segunda divisão é no OneFootball que você pode assistir de graça, tá? Se a OneFootball quiser fazer parceria comigo, obviamente, estamos aqui, mas como eu gosto muito dessa competição, eu quero que você também aprecie ela por aqui, tá? Então, vem para trabalhar ao vivo no mercado de gols, de preferência com o Paderborn na frente para trabalhar cenários de espaço e gosto desse ambas marcam devido à necessidade extrema do time do Hamburgo. Para mercado de resultados não te indico nada, mas o Hamburgo pode se complicar por aqui. Saindo da segunda divisão, vamos para a primeira divisão, Augsburg-Stuttgart. Também já fiz uma introdução por aqui, o que busca o Augsburg, o que pode buscar ainda o Stuttgart. Então vamos falar um pouquinho sobre a fase do Augsburg que me chama mais atenção para a gente complementar com essa análise. Para quem acompanha futebol alemão, sabe que o Augsburg, algumas rodadas atrás, teve um espasmo, uma fase muito boa que não era esperado. Inclusive o Augsburg chegou a estar ameaçado de rebaixamento e ele do nada começou a pontuar e acabou até brigando pela Europa League. Agora já está um pouco mais difícil e o Augsburg tem no máximo a possibilidade de brigar pela Conference League. O que fez o Augsburg chegar nesse momento foi essa fase aqui, ó. Vitória contra o Freiburg, o Darmstadt, o Heidenheim, o Wolfsburg, empate contra o Colônia. Só que aí, depois da derrota para o Hoffenheim, perceba que nesses jogos o Augsburg estava sofrendo poucos gols. Um gol contra o Freiburg, um gol contra o Wolfsburg, um gol contra o Colônia. Depois dessa derrota para o Hoffenheim, por 3-1, ele até chegou a vencer o Union Berlin por 2-0, mas tomou 3 do Frankfurt, 3 do Bremen e 5 do Borussia Dortmund, e o Dortmund estava com um time bem alternativo, pensando no PSG no jogo da volta. Então é uma fase ruim, de aproveitamento ruim defensivamente do Augsburg. Então a gente não sabe qual Augsburg vai entrar em campo. Se é daquele espasmo de boa fase ou se é um Augsburg com dificuldade defensiva. O que a gente sabe é que essa necessidade que foi, entre aspas, criada para o Augsburg, porque o Augsburg não iria brigar por nada. Como o time do Dortmund não estava classificado ainda para Champions, a Alemanha ainda não tinha ganhado aquela vaga extra, o Augsburg não poderia alcançar aqui a Conference. Com a vaga extra sendo oferecida primeiro para a Itália e agora para a Alemanha, depois da vitória do Dortmund no primeiro jogo contra o PSG, abriu-se a possibilidade do Augsburg brigar pela Conference League. E aí você tem um motivo para dar para esses jogadores começarem a ser um pouco mais agressivos. E essa agressividade contra o Stuttgart, que não tem bolhufas com isso, provavelmente vai tornar esse jogo mais aberto. Porque o Stuttgart tem hoje, talvez, um dos contra-ataques mais perigosos na Alemanha. A gente sabe que o Senhor Guirassy, ou Guirassy, né? Mas acho que é Guirassy, é um dos melhores atacantes dessa competição. O Undav, se tiver disponível também, era um excelente suplente do Guirassy e agora são jogadores que se complementam. E uma boa base do Stuttgart foi convocada para a seleção alemã, de tão bem que tá essa equipe. Então, esse seria um jogo que ia passar despercebido se não fosse essa vaga extra que está sendo oferecida para a Conference League na competição europeia, e essa vaga extra vai fazer provavelmente que o Augsburg tenha motivo para acreditar, e ao vir para cima você tem um Stuttgart aproveitando. Então era um jogo que não ia valer de nada e que agora me causa bastante interesse, tá? Utilizando o PDF de apoio, perceba que o Augsburg vinha numa fase muito boa e foi interrompido essa fase boa aqui. A última derrota do Augsburg dentro de casa foi para o Bremen por 3-0, e o Stuttgart vinha numa fase muito, muito boa, mas aí também perdeu para o próprio Bremen
fora de casa e depois empatou com o Leverkusen também fora de casa. A iniciativa do Stuttgart fora de casa é alta, então isso significa que o Augsburg pode provar do seu próprio veneno. Quem lembra das estatísticas do Augsburg fora de casa, quando a gente fez aquela análise contra o time do Frankfurt, também viu que o Augsburg é um time safado fora de casa. Ele é um time que consegue complicar a vida dos seus adversários saindo na frente do placar, abrindo o placar. E o Stuttgart também é assim. Então ele é mais assim até do que o próprio Augsburg. Então ele pode complicar a vida do Augsburg por aqui. As duas equipes marcam quase as mesmas quantidades de gols dentro e fora de casa, né? Lembrando que o Stuttgart tem uma força muito grande na sua casa, mas fora de casa não é assim uma equipe defensivamente tão boa. As duas equipes precisam praticamente da mesma quantidade de finalização no alvo para marcar um gol, né? O primeiro tempo do Stuttgart é levemente, mas muito levemente superior por conta dos gols sofridos, que são menores do que o do Augsburg, mas o número de gols marcados é muito parecido. O segundo tempo é muito próximo. As duas equipes ultrapassam o número de 10 gols sofridos. O Stuttgart até toma mais gols do que marca, então é um segundo tempo que não dá para cravar aqui favoritismo. O Stuttgart tem uma bola aérea bem mais efetiva do que o Augsburg e nesse fundamento aqui, se o Stuttgart encontrar, por exemplo, um Augsburg vencendo o jogo por 1-0, o Augsburg escolheu fazer um bloco baixo, ceder a bola para o Stuttgart, atrapalhar o Stuttgart nesse seu estilo de jogo de contra-ataque, ou seja, forçando o Stuttgart a propor jogo. Como que o Stuttgart pode encontrar espaço para poder encontrar o seu gol? Bola aérea, finalização de fora da área, mas principalmente bola aérea, tá? Os jogos do Stuttgart têm mais estatísticas para over 2,5 do que o Augsburg. O Stuttgart marca a maioria dos seus gols no início do jogo, isso faria o jogo ficar ainda mais aberto se o Stuttgart saísse na frente. O Stuttgart marca a maioria dos seus gols no comecinho do jogo, isso faria de fato o jogo ficar bem mais aberto, porque lembrando que quem tem de fato alguma coisa para buscar nesse jogo é o Augsburg, então o Stuttgart na frente faria esse jogo abrir bastante, e os outros gols do Stuttgart são marcados no final do jogo. Isso também abre a possibilidade de trabalhar um over limite por aqui. Lembrando que o Stuttgart também sofre bastante nos minutos finais. O Augsburg divide muito bem a questão dos seus gols marcados, mas sofre com mais frequência no final do primeiro tempo. A média de cartões das duas equipes é altíssima. Ultrapassa 2 cartões por jogo, não duvido que a gente possa ter aqui situações para cartão, principalmente se o Augsburg estiver atrás do placar. Tentar segurar esse contra-ataque do Stuttgart não vai ser fácil. A gente pode ter um jogo para mais de 4 cartões aqui. O principal jogador do Augsburg é o Demirovic, o atacante, centroavante, que faz um bom pivô lá na frente, mas está sempre aproveitando também para finalização. Para você que trabalha esse tipo de mercado, vale a pena ficar de olho. O Philipp Tietz também é um jogador que está sempre finalizando no gol, assim como o Vargas. O Vargas é meio, tecnicamente falando, é um dos piores deles, mas também é um jogador que finaliza muito no gol. Do lado do Stuttgart, o protagonismo é dividido entre o Guirassy e o Denis Undav. Undav já aproximando até do Guirassy em relação ao número de gols marcados e tem um número de assistências muito grande. Se você é um trader por aqui, eu não gosto de pensar num cenário para trabalhar correção de preço, porque eu acho que a chance de tomar um gol contra a posição por aqui é muito grande. Lembre-se que o Augsburg pode começar um pouco mais agressivo em busca dessa vaga na Conference e o Stuttgart pode aproveitar os contra-ataques. Então, a percepção de superioridade do Augsburg pode te fazer entrar numa posição que vai ser muito arriscada. O melhor dos mundos para correção de preço seria trabalhar contra o Augsburg, mas não esqueça que o Augsburg também é um time safado e traiçoeiro para contra-ataque. Então, é um jogo que eu vou evitar trabalhar o mercado de match odds, de correção, a não ser que na leitura de jogo ao vivo eu encontre um jogo de uma equipe só, o que eu duvido muito, tá? Então, é um jogo que eu tenho tendência também a ir para o mercado de gols. Cenário ideal para trabalhar gols aqui. Bom, por si só, o jogo 0-0 já me parece ter um cheiro de gol. Por quê? O Stuttgart não tem nada a ver com isso e essa briga do Augsburg para a Conference League vai fazer o Augsburg ser mais agressivo, né? Deu mais ânimo pro Augsburg. Mas o Stuttgart na frente do placar, se o Stuttgart puder abrir o placar, vai ficar ainda melhor. Porque aí o Augsburg perdendo em casa, chegando a mais uma derrota dentro de casa, vai para cima e o Stuttgart tem um excelente contra-ataque. Lembrando dos últimos minutos, para quem trabalhou Stuttgart e Bayern de Munique, os últimos minutos deu para trabalhar a favor de over limite, principalmente o último gol do Stuttgart. Então fica de olho, se o Augsburg partir para cima nos minutos finais, pode ser interessante também trabalhar um over limite. Stuttgart na frente, eu olharia para o over 2,5 gols, com uma cotação bem mais elevada. E como a necessidade do Augsburg também é muito grande, e a gente já viu que o Stuttgart tem uma dificuldade muito grande de não sofrer gol, apenas em 25% dos jogos fora de casa ele não sofreu gol. Se a gente pegar os últimos jogos do Stuttgart fora de casa, 2 para o Leverkusen, 2 para o Bremen, 2 para o Wolfsburg, não sofreu do Dortmund, não sofreu do Hoffenheim. O Augsburg nos últimos jogos em casa
sofreu do Bremen, do Colônia, do Freiburg, não sofreu do Heidenheim e do Union Berlin, mas esse jogo nós temos a pitada de intensidade e necessidade do Augsburg, que pode deixar também esse ambas marcam interessante, tá? Sinceramente, eu olho com mais carinho para esse 2,5 do que o ambas marcam, mas ele também é bem interessante. Como o Stuttgart é favorito e o Augsburg tem pelo que brigar, o Stuttgart pode se complicar, tá? E se o Augsburg sair na frente do placar e começar a recuar demais, talvez trabalhar a favor de gols aqui, pelo menos a favor de muitos gols, seja um pouco mais complicado. É claro que o Augsburg também tem bom contra-ataque, o Stuttgart pode encontrar o seu gol pela bola aérea, como eu falei, mas o Augsburg vai estar muito mais focado em proteger a vantagem. Então, sinceramente, eu prefiro pensar mais num Stuttgart na frente para poder ter mais confiança para trabalhar a favor de gols. No mercado de resultados, para mim eu não trabalharia, o Stuttgart pode se complicar por aqui. 15 minutos depois, na Série A Inter enfrenta o Frosinone. Esse é um jogo que eu tomaria muito cuidado para criar expectativa. Por quê? Ele é pau para toda obra, né? Ele pode te dar dinheiro assim como ele pode te tomar e talvez te tomar mais do que você espere. Por quê? Qual que é o principal pensamento que a gente tem? A Inter de Milão vai trucidar o Frosinone, né? O Frosinone não tá brigando contra o rebaixamento à toa. A Inter de Milão vem de uma derrota para o Sassuolo, aonde teve plenos domínios do jogo, mas não tinha tanto foco assim, pelo fato de já estar com o título, e acabou perdendo. E aí, imediatamente, a gente pensa, Frosinone disputando contra o rebaixamento, a Inter já campeã, alguém vai ter que pagar o pato pela última derrota, esse pato vai ser pago pelo Frosinone, apostarei na Inter e vou ganhar dinheiro. Certo? Provável. Porém, a Inter de Milão não tem mais o que fazer nessa competição. Já perdeu a invencibilidade, já foi campeã em cima do seu principal rival, no mando do rival. Já bateu em todo mundo. O que mais motiva a Inter de Milão? Não sei. Então, criar tanta expectativa na Inter também pode ser perigoso. Eu sei que o Frosinone não tem muito o que fazer, né? O Frosinone tem que pontuar. E não foi uma equipe dentro de casa que tomou pouco gol. Pelo contrário, tomou a mesma quantidade de gols praticamente que marcou. Mas eu tenho minhas dúvidas se a Inter de Milão vai levar muito a sério esse jogo. Talvez sim, talvez o que eu falei ali no início tenha sentido. O fato de ter perdido para o Sassuolo vai fazer a Inter fazer o Frosinone pagar o pato. Mas eu tomaria um pouco de cuidado. E se for trabalhar esse jogo, trabalha ao vivo. É melhor você... Eu uso sempre essa frase, né? Eu prefiro ser surpreendido do que tomar susto. Então, ao invés de eu me assustar apostando cegamente na Inter, sem que o jogo comece, espero o jogo começar, verifico se a Inter tá bem e aí sim, surpreendido, posso apostar na Inter. Posso pensar, poxa, hoje sim, diferente do jogo contra o Sassuolo, a Inter tá a fim de trucidar o seu adversário. Toma aqui o meu dinheiro. Apostar ao vivo é muito melhor. Agora, eu posso encontrar também uma Inter ao vivo e olhar pra Inter e falar, nossa, de novo, a Inter parece que não quer nada, porque já é campeã. A maioria dos jogadores são reservas e nem os reservas estão a fim de jogar. Tá todo mundo querendo férias. Tá todo mundo pensando em não se machucar para Euro, que já vai começar daqui a pouco. Aí eu vou ficar de fora, tá bom? Então eu vou tomar muito cuidado para olhar para estatística para esse jogo, porque se eu olhar só para números aqui, eu vou te influenciar. Porque eu vou falar para você que a Inter saiu na frente em mais de 80% dos jogos, que a Inter marcou 38 gols fora de casa e sofreu apenas 9, que a Inter de Milão precisa de apenas 2,58 arremates no alvo para marcar um gol, bem menos do que o Frosinone, que o primeiro tempo da Inter é muito sólido defensivamente, que o segundo tempo é mais sólido ainda e é uma máquina de fazer gols, que a bola aérea da Inter é tão forte quanto a do Frosinone, mas o Frosinone toma muito gol de cabeça. E é provavelmente por ali que a Inter vai encontrar os seus gols. Posso falar para você que a Inter marca com muita frequência no início do segundo tempo e no final desse mesmo segundo tempo. E o Frosinone também tem uma área muito boa aqui desse over limite no final, que a média de cartões do Frosinone é alta. Isso provavelmente vai tornar esse jogo também com 3 ou 4 cartões amarelos. O principal jogador do Frosinone é o Soulé, acho que é assim que se fala, não sei se é Matias Soulé, com 11 gols. E temos também o Walid Khedira com 6 gols e 1 assistência. Do lado da Inter, se ela jogar com os titulares, a gente tem Lautaro, Thuram, a Cancelanoglu, Mkhitaryan, o Di Marco, que eu elogio tanto, o Danf, tem muito jogador bom, mas eu não sei se eles vão jogar. Então, se a gente usar os números, a gente vai se enviesar e vai ficar assanhado para trabalhar a favor da Inter. Mas o que eu te aconselho a utilizar é a leitura visual. Espera o jogo começar, se você é um trader, a Inter está dominando o jogo de maneira completa, você pode trabalhar a favor da Inter ou contra o Frosinone, aproveitando ou a estabilidade do preço da Inter ou a mobilidade do preço do Frosinone. Se a Inter estiver mal em campo, não tem necessidade de entrar, não tem que inventar moda. E se você é um punter por aqui, você
conferindo que a Inter de fato já jogando com os titulares e tá jogando bem, dá para você pensar numa vitória da Inter. Dá para você se expor, às vezes com uma cotação mais alta, sim, mas dá para você se expor a favor da Inter. Mas conselho meu, espera o jogo começar para você saber qual Inter que vai entrar em campo. Por quê? Pontuar contra a Inter não é um resultado ruim pro Frosinone que tá brigando contra o rebaixamento. Lembrando, os últimos jogos do Frosinone é contra Monza e Udinese. Udinese que tá também nessa disputa direta contra o rebaixamento. Então existe a possibilidade, empatando com a Inter, do Frosinone só depender de si para não cair. Então o resultado de empate contra a Inter não é ruim. E a gente pode imaginar que se for para buscar um empate, o Frosinone vai tentar se segurar de qualquer maneira. E se sair na frente do placar, aí que ele vai se fechar mesmo. Então, cenário interessante para esse jogo. Se você ao vivo encontrou uma Inter de Milão afim e um Frosinone pensando só em empatar, dá para trabalhar a favor da Inter. Principalmente tentando buscar uma cotação mais alta. E se você quer trabalhar gols, você já sabe que se o Frosinone veio para tentar o empate, se ele estiver atrás do placar, ele vai sair, ele vai descompactar o bloco. Então o melhor cenário para trabalhar gols, nesse caso, seria a Inter ganhando de 1-0. O Frosinone na frente, ou um 0-0, é um cenário que eu não buscaria trabalhar gols por aqui. Mas é um jogo pro ao vivo. Muito cuidado com os números apenas, porque a Inter não briga por mais nada. Nas opções de jogos extras para essa sexta-feira, nós temos o Magdeburg com o Greuther Fürth, outro jogo que não vale de nada na segunda divisão da Alemanha, mas se você quiser, no meio ali do jogo do Hamburgo, também vai passar na OneFootball, você também pode aproveitar alguma situação para gol por aqui, tá? Jogos de correção de preço, para você que está aprendendo mais sobre trade, não esquece de fazer o meu curso aqui embaixo, aproveitar o bônus da minha parceira Betfair, agora tá aparecendo aqui um pouquinho também no meu cenário, já tô montando devagarzinho o meu cenário. Esse é um jogo interessante para correção de preço. Não vale praticamente nada, o Girona já tá praticamente garantido na Champions, eu não sei se o Girona vai poder disputar ou não por conta desse imbróglio com o City. Uma hora diz que sim, outra hora diz que não. O Girona já falou até que tá para romper com o grupo City para poder participar, enfim, não sei como é que vai ficar isso, mas isso não vai interferir nesse jogo, acho que é um jogo para correção. O Etihad com o Etifak, eu tô fora. Isso aqui é um jogo extra só se você quiser mesmo, porque trabalhar o Etihad ultimamente tem sido horroroso na Arábia Saudita. Um jogo bom na França é o Nice contra o Le Havre. Por quê? O Nice tem um jogo a menos do que o Lille, tem um jogo a menos do que o Mônaco e também outras equipes. Se o Nice vence, vai a 54 e ainda tem chance de disputar a vaga na Liga dos Campeões, tá? Lembrando que são 34 rodadas, então para o Nice faltam 3 jogos contando com esse. E vai enfrentar o Le Havre, que briga contra o rebaixamento, ainda tem chance de cair, e como visitante venceu apenas uma partida. Então dá para ficar de olho nesse Nice, que como mandante perdeu apenas 3 e venceu 8, tá? Vale a pena ficar de olho. E os jogos da Série B, também Novo Horizontino pega o Ceará. O Novo Horizontino tem 2 vitórias e uma derrota, já tá ali bem na parte mais alta da tabela. Já o Ceará ainda não ganhou na competição. Novo Horizontino, para quem acompanhou o Campeonato Paulista, foi um time muito chato de se enfrentar, deu um trabalhão pro Palmeiras. O Goiás enfrenta o Ituano. O Goiás também pega uma equipe que ainda não venceu. Na verdade, o Ituano perdeu 3 consecutivas. Já temos aqui um sério candidato a se complicar nesse Campeonato Brasileiro Série B. E o CRB pega a Chapecoense. O CRB não venceu nenhuma ainda. E a Chapecoense já tem 2 vitórias e um empate. E a gente vê uma cotação do CRB aqui em casa muito baixa. Cuidado, viu? Primeiro jogo em casa foi 0-0 do CRB. Contra quem que o CRB empatou? Dentro de casa. Contra o Amazonas. Essa cotação do CRB me parece um pouco esmagada, tá? Mas a Chapecoense vem sofrendo gol com frequência. Isso aqui é um problema também. Mas é um jogo bom. Para um jogo extra, principalmente o horário, né? Para mim é difícil, eu já não consigo trabalhar esses horários. Mas para você que trabalha a semana inteira, trabalhar à noite na Série B, se você tiver tempo, obviamente, pode ser interessante. Mas, para quem me acompanha já há algum tempo, eu tenho um poema que eu gosto de declamar para vocês, e é o seguinte: vale a pena viver ou fazer um jogo de Série B na sexta-feira à noite? No início da minha caminhada, eu sempre optava por fazer um jogo de Série B na sexta-feira à noite. 9h30 da noite da sexta-feira, eu tava aqui fazendo um jogo de Série B. Mas hoje em dia, eu escolho viver. Obviamente, eu vou estar dormindo, provavelmente, tá? Mas fica a dica pra você, é só uma brincadeira. Mas 9h30 da noite de uma sexta, pra você que é casado, que é casada, tem namorado, namorada, filhos, família, é um horário prime, né? Então você abandonar os seus entes queridos para fazer CRB Chapecoense com todo respeito é uma escolha difícil. Um abraço, meus amigos, e até amanhã.